Hoje nós vamos utilizar o nosso livro PV 500 na página 12. Vamos falar um pouco sobre a introdução aos estudos históricos. Então, entendemos que sem uma teoria da história não há possibilidade de existir relato que possa ser considerado científico. Portanto, a história não é o que aconteceu do jeito que aconteceu, mas uma possibilidade de representação do acontecido dentro de uma perspectiva teórica. Isso significa dizer que o que se exige nas ciências humanas, e mais precisamente no conhecimento da história, é a possibilidade de interpretação dos acontecimentos do passado dentro de um conteúdo provido de nexo. Então, para realizarmos uma análise correta sobre o passado, nós utilizamos as chamadas fontes históricas. Então, reunindo o maior número de fontes históricas, podemos chegar ao mais próximo de uma verdade. Existem várias perspectivas que podemos utilizar para realizarmos um estudo correto sobre a história. A primeira é a perspectiva positivista. De acordo com a perspectiva positivista criada por Auguste Comte, utilizamos os acontecimentos considerados os grandes feitos, os atos heróicos, e a partir daí desenvolvemos o estudo da história. De acordo com a perspectiva materialista, fundada por Karl Marx, ou o chamado marxismo, utilizamos as chamadas lutas de classes. Então, é o conflito social entre as classes que são fundamentos para o estudo da história. Então, conflitos entre proletários e burgueses, conflitos entre senhores e escravos. Então, dessa maneira, devemos realizar um estudo histórico correto. E a perspectiva culturalista. De acordo com a perspectiva culturalista, fundada por Max Weber, nós devemos analisar a cultura de cada povo para assim poder desenvolver um estudo histórico correto. E existe também a perspectiva da nova história, onde nós utilizamos as fontes históricas para poder chegar ao mais próximo da verdade e contamos a história não somente dos grandes heróis, mas de todas as pessoas que participaram de determinado evento histórico. Agora vamos falar um pouco sobre o conceito de hominização e humanização. O que significa a palavra hominização? É a aquisição de caráter ou atributos distintos à espécie humana. E humanização significa tornar-se sociável. Então, o homem pode se hominizar ou então humanizar através desse convívio social entre os outros seres humanos. Vamos falar um pouco sobre a pré-história. A pré-história, ela se divide em 3 períodos distintos. Mais precisamente 4 períodos, porque tem aí o período mesolítico, que está entre o paleolítico e o neolítico. Então, a pré-história, ela se divide em alguns períodos. O primeiro período é o paleolítico. No período paleolítico, as pessoas viviam como nômades, não possuíam moradia fixa, viviam da caça e da coleta. Nesse período, eles desenvolveram o domínio sobre o fogo, utilizavam ferramentas de pedra lascada, realizavam as chamadas pinturas rupestres. Eles retratavam aspectos, cenas do seu cotidiano através dessas pinturas. O período conhecido como Mesolítico se refere à passagem do período Paleolítico para o Neolítico. Foi um momento de transição
Esse período mesolítico ocorreu durante a Era Glacial, por volta de 8.000 anos antes de Cristo. O período neolítico pode ser considerado uma revolução. Então, pode ser considerada uma revolução neolítica. Foi durante o período neolítico em que as pessoas se sedentarizaram, ou seja, possuíam moradia fixa. O que contribuiu para esse processo de sedentarização? O domínio sobre a agricultura e a domesticação de animais. Então, eles não precisavam mais sair em busca de alimentos e não precisavam mais caçar caçar animais para servir de alimento. Então, eles dominaram a agricultura e dominaram a domesticação de animais, as técnicas de domesticação. Essa sedentarização aconteceu principalmente às margens de rios. Então, as primeiras sociedades surgiram às margens de rios. Os rios eram fontes de vida para essas pessoas. Já na Idade dos Metais, essas pessoas desenvolveram objetos confeccionados utilizando metais. Quais eram os metais que foram utilizados nesse período? A princípio, utilizaram ouro, cobre e estanho. Logo após, bronze e o ferro. Eles poderiam confeccionar objetos para serem utilizados no cotidiano, poderiam desenvolver joias e até mesmo armamentos. Vamos falar sobre algumas civilizações que surgiram na antiguidade. O Egito Antigo. A civilização egípcia foi muito importante, porque deixou vários legados para a nossa sociedade atual. Então, estudos sobre a medicina, a matemática, a astronomia, escrita, entre outros, surgiram no Egito durante a antiguidade. Então, essa civilização foi muito importante e observamos os seus legados até os dias atuais. Nós sabemos que na civilização egípcia existia o poder teocrático, ou seja, o faraó era o líder de todo o Egito e ele era a representação de Deus na terra. Então, eles acreditavam nesse poder espiritual que o faraó também possuía. Então, no topo da pirâmide social estava o faraó, logo após os nobres, os militares, sacerdotes, escribas, camponeses, servos e os escravizados. Então, todas essas pessoas faziam parte da civilização egípcia durante a antiguidade. O Egito Antigo surgiu às margens do rio Nilo. O Egito é localizado no continente africano, precisamente no deserto do Saara, então eles dependiam do rio Nilo para tudo. O historiador grego Heródoto, ele disse a seguinte frase: o Egito é uma dádiva do Nilo. O que ele quis dizer com isso? Que não existiria o Egito se não houvesse o rio Nilo. Então, por conta deles viverem em uma região desértica, eles dependiam das cheias do Nilo para poder cultivar os seus alimentos às margens desse rio. Então, eles aproveitavam os períodos de cheias do rio Nilo para poder realizar diques e barragens e utilizar dessa água até mesmo nos períodos de seca. Vamos falar um pouquinho sobre a técnica de mumificação que foi desenvolvida no Egito Antigo. Eles realizavam a mumificação porque eles acreditavam que existia uma vida após a morte e eles queriam chegar nessa vida após a morte com o seu corpo em perfeito estado. Por isso, eles buscavam conservar o máximo possível o corpo. Após todo o processo de mumificação,
O corpo era colocado em um sarcófago logo após no interior da pirâmide. A escrita egípcia era a escrita hieróglifica e a sua tradução pode ser realizada através da análise da chamada pedra de Roseta. Essa pedra de Roseta é como se fosse um dicionário, porque de um lado está a escrita hieróglifica e do outro lado a escrita grega. Então, através da análise dessa pedra, foi possível realizar essa tradução e desvendar esses mistérios dos hieróglifos. Os egípcios, eles também escreviam no papiro. Essa espécie de papel era confeccionado através de uma planta que nascia às margens do rio Nilo. Vamos falar sobre uma região também muito importante, que é a Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios. Quais são esses rios? Rios Tigre e Eufrates. Então, essa região da Mesopotâmia foi uma região muito cobiçada e foi conquistada por vários povos diferentes que, através das guerras, conseguiram dominar esse território e conseguiram instaurar o seu domínio nessa região. Essa região era cobiçada por conta da presença desses dois rios, os rios Tigre e Eufrates. O primeiro povo a dominar essa região foram os sumérios. Os sumérios foram responsáveis pelo desenvolvimento da primeira escrita, a chamada escrita cuneiforme, que era realizada em placas de argila. Logo após, quem conseguiu dominar essa região foram os acadianos, depois os babilônios. Esse primeiro reinado dos babilônios, eles deixaram um legado muito importante. Através do imperador Hammurabi, ele desenvolveu um código civil, código de leis, que foi baseado na lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Então, Hammurabi utilizou esse conceito da lei de Talião para criar o código de Hammurabi, as leis que iriam reger a Babilônia na antiguidade. Como era esse código de Hammurabi? O que uma pessoa fizesse com o outro, a sua pena seria da mesma forma. Exemplo, se uma pessoa matou outro, a sua pena seria a pena de morte. É a lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Após o domínio dos babilônios, quem conseguiu conquistar a região da Mesopotâmia foram os assírios. Os assírios eram conhecidos por serem guerreiros cruéis. Eles tinham o costume de enterrar os seus inimigos vivos. Porém, eles eram guerreiros cruéis, mas não sabiam administrar corretamente o seu reinado. Eles não sabiam administrar corretamente as cidades. Então, eles fracassaram por conta disso. Permitiu com que os caldeus dominassem essa região. Caldeus é a mesma coisa de Segundo Império Babilônico. Durante o Segundo Império Babilônico, existia um rei que foi o mais importante nesse império, que foi o rei Nabucodonosor. Após o governo de Nabucodonosor chegar ao fim, um novo império se restituiu nessa região. Foi o Império Persa.
existiram dois imperadores persas considerados importantes, Ciro I e Dário I. Dário I foi o responsável pela cunhagem de moedas. Ele mandou confeccionar várias moedas e essas moedas eram chamadas de dáricas. Essas moedas tinham o rosto do imperador Dário I. Por que eles desenvolveram esse sistema monetário? Porque eles mantinham comércio com vários outros povos. Então, eles precisavam dessas moedas para poder manter o comércio. Dário I instituiu o sistema de províncias. Cada província era chamada de satrápia e cada governante dessas províncias eram chamados de sátrapas. Porém, ele não confiava completamente nesses governantes. Então, ele instituiu fiscais que eram conhecidos por olhos e ouvidos do rei. Então, esses fiscais eram os olhos e os ouvidos do rei. E essas pessoas eram responsáveis pela fiscalização das sátrapas, que são as províncias. Vamos falar um pouco sobre os hebreus. A história do povo hebreu é contada na Bíblia no livro de Êxodo. Os hebreus, eles lutaram bastante para conquistar a região da Palestina, onde hoje é a Palestina. Nesse primeiro momento, então, os hebreus, eles queriam conquistar a terra prometida. Porém, essa terra prometida, que era Canaã, estava dominada pelos filisteus. Então, eles tiveram de lutar para poder conquistar esse território. Após a conquista, foi instituído o primeiro rei, que foi Saul. Logo após, Davi governou e, por último, o rei Salomão. Após o governo do rei Salomão, os hebreus começaram uma intensa disputa pelo controle político. Disso resultou uma divisão do reino em dois grupos. 10 tribos ficaram com a parte norte e 2 tribos com a parte sul. Vamos falar um pouco sobre os fenícios. Os fenícios ficaram conhecidos pelo desenvolvimento marítimo. Então, os fenícios, eles tinham conhecimento sobre várias rotas marítimas. E assim, eles utilizavam essas rotas para manter comércio com vários outros povos.